Presidente, o tempo de líder vai ser agregado, né? Que foi a solicitação. Senhor ministro, presidente Dorinha, muito honrada estar aqui nesta manhã e para falar novamente dessas questões que são tão caras a todos nós desta comissão. Primeiro, dizer ao ministro, parabenizá-lo pela sua afirmação com relação de vivermos num país laico e que a escola não deve ser um espaço de pregação religiosa. Me preocupo de alguém já pedir para o senhor sair porque o senhor fez essa declaração, que eu já ouvi o senhor fazer outras vezes, né? Mas já vi muita gente questionando. E dizer que quando eu vejo as pessoas que defendem homeschooling e algumas referências que foram feitas, as pessoas começarem a alfabetizar a criança usando a Bíblia. Então, realmente foge do que o próprio ministro aqui está colocando. Mas hoje nós vamos focar na questão direta que nós estamos preocupados. E aí, senhor ministro, essa questão posta, se tal governo, a turma do passado era ideológica, nós tínhamos determinadas questões e conteúdos na prova, agora nós vamos ser ideológicos também, vamos usar os conteúdos de nossa ideologia. Se referir às provas do passado, que a população brasileira já tomou conhecimento, já viu, são perguntas científicas, é o que a ciência ajudou a elaborar. E, nesse sentido, alguém que não é homofóbico, que não é misógino, que não é preconceituoso, ao ler uma questão que não trata dessas questões, que para algumas pessoas isso é caro e é um valor ruim para a nossa sociedade, um valor que recrudesce, um valor que retarda o nosso avanço histórico, aí diz, não, essa questão é ideológica, vocês estão defendendo um gueto. Nós estamos defendendo aquilo que a ciência publicou, pesquisou, definiu. E a ciência muda conceitualmente. Para frente, podemos ter outros conceitos. E como parlamentares, e no meu caso, como educadora, 40 anos na educação, vou sempre fazer a defesa da ciência. A questão de valores religiosos, por exemplo, lá na minha casa, na minha vida privada, não na minha vida pública. Dizer também, senhor ministro, que eu acompanhei, como secretária de Estado, a primeira edição do Enem. Todas as dificuldades, todas as edições apresentaram dificuldades. Inclusive, na primeira edição, como secretária de Estado, ajudei com a polícia do Estado de Mato Grosso a acompanhar as provas, porque não era suficiente o número de policiais à disposição. No momento de chuva, um dia de uma chuva, de uma tempestade muito forte na cidade de Cuiabá, o ministro Haddad me ligou e disse, secretária, nós temos uma enxurrada entrando na escola tal aí de Cuiabá. O que a senhora pode fazer? Então, esse era o meu papel de secretária e o papel dele de ministro. Agora, desta vez, ministro, o senhor tem outros problemas de acompanhamento. Cada momento, os problemas da época que nós estamos vivendo. Só que, neste momento, o presidente do INEP, que aqui esteve na quarta-feira passada, foi uma pessoa extremamente fragilizada. Se eu olhando como parlamentar, todas as questões aqui feitas não foram respondidas. Então, quando alguém diz, olha, há uma destruição no INEP, o presidente do INEP, aí sentado na primeira cadeira, ele olhava uma resposta no notebook, esperava alguém orientar, lia essa resposta, que não tinha nada a ver com a pergunta feita. Não sei se o senhor viu aqui a audiência com ele. Talvez, se ele tivesse sido uma pessoa competente ao discutir conosco, muitas coisas não tinham continuado avançando. Então, ele teve muita dificuldade, né? Quando fala de ataques e de assédio moral aos profissionais do INEP, nós defendemos aqueles profissionais. Não tem questão partidária, são de carreira, conhecem o que estão fazendo, têm excelente formação. E, para nós, o sigilo da prova, e aí a gente vem com o nosso histórico, com a nossa narrativa de professor, uma prova que disputa vaga numa universidade pública, ou depois permite o acesso ao FIES, acesso a outros programas, nós temos certeza que ela precisa ser sigilosa, que ela precisa passar a confiança para a sociedade. O pai e a mãe
que deseja ver seu filho numa universidade está hoje preocupado. Está hoje pensando, que prova é essa? Que o presidente diz tem a cara do nosso governo. Então, e que o funcionário do INEP, apesar de ter dito a prova está garantida, ele diz que foi feito 3 versões. E as 3 versões eram porque questões colocadas, segundo quem lia, que aqui não foi dito quem lia, dizia que a questão era contrária, que pensa o governo. Então, ia para o banco novamente buscar questões, que são questões mais fáceis, questões médias e questões difíceis, para equilibrar a prova, que é a avaliação do item. Então, nesse sentido, quando eu tiro uma questão, eu desequilibro a prova. Quem é que tem essa autoridade para avaliar essas questões e dizer isso? E permitir ao presidente da República, equivocadamente, ele só é o presidente de plantão, o Enem não é do governo, o Enem é do país. É uma política de Estado que vem dando certo. Nesse momento, 3 milhões e pouco de inscritos, o menor número de inscritos. 50% menos de negros indígenas inscritos. Então, isso é um erro, um equívoco. Nós tivemos problema na inscrição, nós tivemos problema na taxa de quem pediu que não podia pagar, tudo isso deu problema. Teve a pandemia, todos os problemas. Mas não podemos dizer que os números não estão corretos. Então, as falas, a narrativa que está pública, diz que é uma conduta abusiva por parte do INEP. É improba, é ilícita. E aí, se o presidente continuar lá, eu entendo que a melhor saída era dizer, olha, aqui tem uma pessoa de carreira que tem a confiança do senhor, uma pessoa bem relacionada dentro do órgão, que possa assumir o órgão e fazer a prova do Enem. Porque, de outro modelo, todo mundo está inseguro, né? Então, se há um clima de insegurança e medo, se há intervenção política, houve tentativa de aparelhamento, está claro, há perseguição, é questão de gratificação, é muito pequena essa conversa, para depois todos os funcionários dizer outra coisa. É um assédio, né? Tem uma ingerência, tem uma fragilidade técnica e administrativa, tem paralisia. Então, nesse sentido, não há como ter essa confiança na direção do INEP tão necessária a esse momento. Estamos falando aqui de milhões de estudantes, estamos falando de pessoas que sonham, né? Os alunos escrevem aqui, defender o Enem é defender nossos sonhos, os sonhos dos alunos que cursaram, na sua maioria, escola pública. O senhor disse que esse governo passado não deu certo, mas conseguiu colocar mais de 50% dos filhos que frequentam a escola pública na universidade. Triplicou as vagas no ensino superior, passou de 160 institutos federais para quase 700. Então, a gente teve abertura de vagas, a gente teve acesso, a gente teve ética. Se alguém acusar aqui o ministro Fernando Haddad de falta de ética, eu sou testemunha ocular. Não é porque é questão partidária, não, ministro. O senhor o conhece, ele é do seu estado. O senhor sabe que ele é uma pessoa séria, e os outros ministros que passaram por lá. Então, assim, nunca houve uma denúncia. Claro que há outras questões, houve esta casa dizendo que eram questões ideológicas, mas nunca houve um vazamento, nunca houve uma denúncia que causasse a insegurança dos nossos estudantes no Brasil. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Danilo Cabral, porque ontem fez uma reunião com a ministra Ana Reis, do TCU, presidente do TCU, e eu estava presente, como líder Bongás, representando o Partido dos Trabalhadores, e pediu a ela um afastamento cautelar do presidente do INEP, assim como pediu também que fosse feita uma fiscalização no órgão para saber o que de fato está acontecendo. Também fizemos requerimento e pedido de informação à Polícia Federal e ao MEC, o senhor vai receber o nosso pedido, para explicar a presença de policial federal, porque tem lugar que ninguém entra. Policial federal tem os seus espaços. Agora, o que ele foi fazer lá, onde os técnicos responsáveis pela elaboração da prova estavam? E quem denunciou foram eles. Eles nunca precisaram da Polícia Federal naquele espaço. Então, ele pode olhar tudo, a segurança, a entrada da porta, mas lá dentro, onde está a prova, o policial pode ser pai de um estudante, tanto que quem tem filho, sobrinho, parente de primeiro grau, não elabora as provas.
não coloca item na prova. Então, tudo isso são regras do INEP, né, que nós todos acompanhamos historicamente. Então, a ação do Ministério Público Federal também, com pedido de investigação, também afastamento do presidente do INEP, para dar segurança, dar tranquilidade. Também requerimento ao Conselho Nacional de Educação para que se posicione. Ação ao Ministério Público do Trabalho, para discutir a questão do assédio moral. A questão também na PFDC, da questão da improbidade administrativa. Então, a única coisa que não é subjetiva, senhor ministro, nesse momento, é muito objetiva e evidente, é a incompetência, que está clara. Nesse momento, há um desmonte, uma destruição. E a principal destruição aqui é o sonho dos jovens. Outras coisas se reconstrói. Mas a população jovem, que hoje, estudante, está na luta com suas famílias para que ele possa acessar o ensino superior, que é sonho de cada pai e de cada mãe. Talvez o momento mais importante de uma mãe ou de um pai é quando vê o nascimento do filho. E o segundo momento é quando o recebimento de um diploma. Principalmente os filhos da classe trabalhadora, que vê nesta porta, que eu já vi muitas falas do senhor nessa direção, na porta da escola, um espaço objetivo, concreto, de segurança maior, em alçar alguma coisa na vida. Então, a escola, para nós, e os professores, e eu me incluo nessa categoria com muita alegria, é que abre a porta, segura a porta, convida o aluno para entrar, dá a mão, e por isso tem que ter ética, tem que ter muita lisura no processo. Nossos estudantes precisam ir para a prova com muita alegria. E ontem, conversando com os colegas, quero aqui lembrar o deputado Alencar, com quem fiz uma live ontem à noite, e dizíamos aos estudantes, vamos para a prova com confiança. Não queremos que o Enem seja maculado de qualquer forma. Não tem temeridade. Deputada Alice pediu aí uma comissão de acompanhamento ao Enem. Nós também pedimos uma comissão externa, eu acho que o próprio MEC poderia ajudar, presidente Sóstenes, ajudar que tenha uma comissão parlamentar desta casa acompanhando o Enem, para dar lisura, legitimidade, no final do dia dizer, realmente as coisas aconteceram corretamente ou teve algum problema. É importante a casa estar acompanhando, os órgãos de controle acompanhando, e nossos alunos felizes no final desse momento, apesar do número reduzido de inscritos. Como professora, ministro, eu quero o melhor para os estudantes do Brasil, quero o melhor para o MEC. Eu não quero ver o nosso país, esta juventude que aí está, sofrendo acuada com medo. Eu quero que o cartazinho que está aqui, que está aí na tela, defender o Enem é defender nossos sonhos. É fala dos nossos estudantes. Então, na defesa do Enem, estamos todos juntos, não estamos separados. E queremos o melhor. Então, vamos abrir as portas para que os órgãos de controle possam fazer o trabalho. E se o senhor é essa pessoa madura, que eu acho que é, afaste o presidente do INEP e coloque à frente do INEP uma pessoa que agregue, nesse momento, para que a prova... Para concluir, 5 segundos. Para concluir. O senhor coloque lá na presidência do INEP, para tocar a prova no próximo final de semana, alguém que agregue, que esses profissionais estejam juntos, que digam, olha, o Enem vai ser feito com lisura. Muito obrigada. Obrigado. Deputada, a palavra, deputada Lídice da Mata. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, caro ministro, primeiro eu gostaria de saudá-lo pela presença